Boa noite, pessoal. Bem-vindos a mais um episódio do CEO Talks. Eu sou Marcelo Lombardo, fundador e CEO da OMI. É um prazer estar aqui com vocês novamente hoje. E hoje a nossa convidada é muito bacana, é a Carol Larsson, uma brasileira que tem uma empresa de contabilidade de muito sucesso nos Estados Unidos, com uma história incrível, e que está falando com a gente diretamente dos Estados Unidos agora. Boa noite, Carol. Que horas são aí em Orlando? Boa noite, Marcelo. Aqui em Orlando agora são 5 horas da tarde. Nós estamos com 1 hora de diferença. Legal, bem pouco. Bacana, obrigado por comparecer ao nosso evento virtual. Prazer ter aqui você com a gente hoje. E eu queria começar pedindo para você contar um pouquinho da sua história, né? Da sua história de vida, que é bem bacana, como que você chegou, desde o início da sua carreira até como você chegou nesse ponto de ter essa empresa de bastante sucesso aí nos Estados Unidos, no segmento contábil. Claro, é sempre um prazer compartilhar a minha história, Marcelo. Tudo começou há 20 anos atrás. Eu vim para os Estados Unidos jovem, né? Eu tinha 20 anos quando eu cheguei aqui. Eu não estava muito decidida em que fazer, que carreira escolher, com que trabalhar. Minha vida no Brasil não estava legal. Enfim, passei por vários trabalhos aqui, como todo imigrante quando chega nos Estados Unidos, trabalhos em restaurantes, trabalho em hotéis, até que um dia apareceu a oportunidade de trabalhar como secretária num escritório de contabilidade que era de uma brasileira e tinha um sócio que era colombiano. Eles estavam precisando de uma assistente, porque uma das contadoras estava precisando sair de licença maternidade, precisava de alguém que falasse português. Enfim, eu fui contratada para essa posição de secretária e nunca na minha vida tinha tido nenhum contato com números e tampouco com contabilidade. E foi uma surpresa, porque logo depois que eu comecei, assim, uma coisa muito rápida, coisa de um mês, eu comecei a me identificar muito com o trabalho. Parecia que eu já tinha estudado aquilo muitos anos da minha vida, mas estava sendo o primeiro contato. E eu fui crescendo na empresa e eles foram confiando cada vez mais em mim. E, enfim, a contadora que precisava sair saiu de licença maternidade. E eu saí, assim, de uma posição de secretária para a posição de assistente de contadora, em um período muito curto de tempo, como contadora também, né? Embaixo de um contador que fazia os serviços principais, uma assistente de contadora com um pouco mais de autoridade. E, estando nesse escritório por aproximadamente 2 anos e meio, eu percebi que era aquilo realmente que eu queria fazer, né? Então, foi quando eu entrei na faculdade de contabilidade aqui nos Estados Unidos, que no Brasil eu tinha começado direito, e era uma coisa que eu não tinha me identificado. E, então, as coisas foram acontecendo de uma maneira muito rápida, e eu sempre tive um espírito muito de empreendedora, né? E aí eu falei, por que não, né, começar com o meu próprio escritório, ao invés de seguir carreira trabalhando nesse escritório? Então, foi quando eu decidi abrir a Larson Accounting. Isso aconteceu em 2004. E, como tudo na minha vida aqui, graças a Deus, sempre fui muito bem abençoada, foi acontecendo muito rápido, o escritório foi crescendo, comecei com 50 clientes, 100, 1.000, 2.000, 3.000, e hoje a gente tem mais de 8.000 clientes. Então, foi assim, uma oportunidade que bateu na minha porta, que eu acho que dificilmente aconteceria novamente essa oportunidade de trabalhar num escritório de contabilidade como eu comecei antigamente. Legal, bacana. 8.000 clientes é um número que, assim, assusta aqui no Brasil, né? Eu acho que uma das primeiras perguntas é como você faz para arrumar cliente? Sendo bem sincera com você, nós trabalhamos bastante com o nosso marketing, né? A gente investe bastante nisso, mas os meus clientes, a maioria, boca a boca, Marcelo. Tudo começou, como eu fui a primeira contadora brasileira aqui em Orlando, não na Flórida, mas foi a primeira em Orlando. E aí, aquela necessidade do brasileiro de falar sobre um assunto que é tão delicado na própria língua foi crescendo, como eu disse, muito rápido, assim, um crescimento de 300, teve anos de crescer 500% o escritório. E hoje, né, meu escritório, graças a Deus, é conhecido nos Estados Unidos todo, porque eu tenho clientes em todos os estados dos Estados Unidos. E a maioria dos clientes, quando chega aqui, eu pergunto, como você chegou até mim, né? Esperando que foi através de um anúncio, de alguma matéria que eu Uhum. escrevi para alguma revista, um jornal, não, mas é sempre o boca a boca. Os meus clientes, a maioria deles vieram indicado por outros clientes satisfeitos. Legal. E quanto por cento desses seus clientes são brasileiros? Hoje, o número subiu bastante de brasileiros. Hoje eu tenho 95% de clientes brasileiros e 5% de outras nacionalidades, entre todas as nacionalidades que você pode imaginar. Mas logo quando eu comecei era 50-50 e foi subindo, 60-40 e hoje a gente está
praticamente com quase todos os nossos clientes brasileiros. Legal. Esse é um negócio que a gente fala sempre para o contador aqui no Brasil, que o melhor caminho para você conquistar mais clientes e para você dominar o mercado é você buscar um segmento de atuação, um nicho de atuação. E às vezes o pessoal confunde que um segmento é só um determinado porte ou uma determinada vertical de empresa. No seu caso, você acabou meio que se especializando em brasileiros que querem ou montar empresas ou investir nos Estados Unidos, não é mesmo? Então, você consegue um trâmite dentro desse nicho bastante vigoroso, né? Talvez seja muito mais eficiente do que fazer marketing de guerrilha mar aberto no Google. Exato, e esse é um grande diferencial, né, Marcelo? Porque nós temos muitos contadores excelentes aqui, mas que são americanos. E essa questão da lei fiscal no Brasil, você melhor que eu sabe, né, é bem complicada. E até mesmo a parte da contabilidade internacional, a maioria dos contadores não são especializados nesse segmento. Então, eles sabem tudo dos Estados Unidos. Você chega com um cliente para ele mora em Londres, também tem cidadania na Áustria, um exemplo, o cara já não sabe mais o que fazer. Então, essa parte de ter me especializado na contabilidade internacional, de ter estudado bastante sobre outros países também, não que eu saiba de todos os países do mundo como funciona a troca de informação e até mesmo a parte fiscal de todos os países, mas a gente tem, em relação ao Brasil, a gente tem muita expertise nessa área para ajudar os brasileiros que querem internacionalizar empresas, ou aqueles que antigamente nem vinham para abrir empresa aqui, mas vinham mais buscando visto, né? Queriam morar, estavam se aposentando ou cansados de alguma coisa no Brasil. Então, a gente tem expertise nesses dois segmentos, em fazer essa combinação, né, da chegada do cara aqui nos Estados Unidos, tenho só interesse em visto, não quero, vou morar no Brasil, mas eu quero ter uma empresa aí para o meu negócio aumentar. Então, a gente consegue conduzir bem essas duas áreas. Tá, legal. Olha, se a gente olhar os números da pesquisa do Banco Mundial, a gente vai ver que no Brasil, uma empresa gasta em média 1.700 horas para pagar os seus impostos, né, para cuidar da parte tributária, e nos Estados Unidos, 175. Isso quer dizer assim, que o Brasil é, pelo menos por esses números, 10 vezes mais complicado do que os Estados Unidos. Você podia falar um pouquinho, do seu ponto de vista, quais são as principais diferenças entre o modelo tributário Brasil e Estados Unidos? Óbvio, né? Com todos os descontos possíveis, porque aqui a gente não é um país, nós somos 27 países, com 27 legislações diferentes, com 5.500 e tantos municípios, com suas regras específicas também. Nós somos tax hell, acho que o americano se refere muito, você é lá do tax hell, né? Tax hell, exato. No Brasil. Tirando essa parte que a gente já sabe, assim, quais são as principais diferenças tributárias entre Brasil e Estados Unidos? E contábeis, né? A maior diferença que eu observo, Marcelo, é em relação à tributação das empresas, né? A gente sabe que no Brasil tem lucro real, lucro presumido, simples, enfim, todos os tipos de empresa e tributações que vocês têm. Aqui nos Estados Unidos, nós temos tipos diferentes de empresa, mas a tributação, basicamente, de todas elas, ela é feita no lucro real. Então, o que facilita muito para o empresário é trabalhar com a contabilidade de lucro real aqui. Por quê? Porque a gente pode deduzir dentro do imposto desta empresa tudo que a empresa gastou, toda a parte de funcionários, toda a parte de material de escritório, aluguel ou a prestação, no caso de um imóvel que seja financiado, o IPTU do prédio onde você ocupa, tudo que a empresa gasta, que seja ordinário e necessário para o andamento da empresa, é dedutível no imposto de renda. Então, a gente acaba pagando imposto sobre o líquido do líquido do líquido, e fora os outros créditos que a gente também, né, tem, outros incentivos que existem. E falando em relação às empresas, como eu te disse, tem 3 tipos de empresas diferentes aqui. Por exemplo, uma empresa muito usada, a LLC, é um tipo de empresa que não paga imposto de renda algum. Quem paga o imposto são os lucros, são os sócios, desculpa, sobre o lucro auferido no final do ano ou a cada 3 meses a gente faz o pagamento por core, o que facilita também o nosso trabalho, né? Porque a gente cuida da parte contábil da empresa, só que a parte de tributos acaba somente a pessoa física pagando. Então, isso eu acho que é um grande diferencial. E nós temos também o outro tipo de empresa, que é a corporação muito, muito semelhante à SA no Brasil,
que é uma empresa que ela paga imposto na pessoa jurídica e os sócios podem distribuir dividendos, como aí no Brasil também, só que os dividendos são tributados na pessoa física também. Então, quer dizer, o cara paga duas vezes. Ele paga sobre o lucro líquido da empresa e quando divide para os sócios pagam novamente, que é uma coisa que não existe aí. O que mais chama a minha atenção são esses pontos, porque toda vez que eu sento com um brasileiro empresário, é difícil dele entender essa questão. Como a LLC não paga imposto? Não paga, quem paga são os donos. O que deveria acontecer aí com as limitadas, né? Então, a empresa não paga nada e os sócios pagariam sobre o lucro que eles auferem. Tá, deixa eu fazer uma perguntinha capciosa aí. Qual que é a diferença disso para uma empresa em Delaware, por exemplo? Fala-se muito, e a gente trabalha muito em Delaware também, as pessoas chegam, a primeira vez que sentam aqui, falam, eu quero abrir uma empresa em Delaware porque lá é um paraíso fiscal. Não é bem assim, Delaware não é um paraíso fiscal. Delaware é um estado onde não existe imposto estadual e não existe sales tax, que é aquele imposto que é cobrado quando você vende algum tipo de produto e muitas vezes sobre alguns tipos de serviço, mas que são raros. Então, Delaware segue as mesmas leis federais que todos os estados seguimos, a única diferença é na parte de tributo estadual, que difere porque eles não têm imposto estadual. Em Delaware, uma outra diferença também grande em relação aos outros estados é que em Delaware tem sigilo de quem são os sócios da empresa. A maioria dos estados, se eu colocar no Google o nome da sua empresa, que você tem aqui nos Estados Unidos, vai aparecer quem são os sócios, o endereço, quando a empresa foi aberta, é tudo público aqui. Então, algumas pessoas, por questão de sigilo, ou questão porque não podem aparecer mesmo, nada de coisa errada, que a pessoa sempre fala, não pode aparecer porque tem uma coisa errada, não. Existem motivos o qual a pessoa não pode aparecer como sócio em uma empresa. Então, eles abrem Delaware, Wyoming é um estado também que preserva o nome do sócio. Existem vários outros estados que a gente trabalha quando o objetivo é não expor o nome dos sócios. Tá, muito, muito legal. Agora a gente entendendo um pouquinho mais, entrando mais no serviço do contador, os Estados Unidos é um negócio bem diferente do Brasil, né? Na prestação do serviço, né? Começa por algumas coisas que, numa visão de mundo, a folha de pagamento é feita pelo cliente. E o que a gente vê no Brasil é que, basicamente, 100% dos clientes do contador, ele é que faz a folha de pagamento pelo nível de complexidade, né? E também um outro aspecto que eu queria que você comentasse é que nos Estados Unidos você não é obrigado a ter um contador por lei como é no Brasil. Então, a maioria das empresas não contrata um contador, de repente, para fazer a contabilidade e paga, de repente, um contador, um escritório de contabilidade algumas horas na época dos impostos, no famoso tax season, para ajudar ele a fazer corretamente a declaração dos impostos. Então, como que se sobrevive do serviço contábil nos Estados Unidos? Ok, falando de folha de pagamento, se realmente aqui nos Estados Unidos é muito comum, principalmente as empresas de pequeno e médio porte, que não tem muito volume, elas não usam o meu serviço para fazer folha de pagamento. As plataformas são muito simples que nós usamos aqui e que essas empresas podem usar, Paychex, ADP, enfim, existem várias no mercado hoje. E que não há necessidade do contador nos contratar só para entrar lá uma vez na semana e colocar fulano trabalhou 40 horas, o outro trabalhou 50. Então, eles mesmo acabam fazendo esse serviço através dessas plataformas. Aqueles que buscam o serviço de um contador para folha de pagamento é porque eles não têm entendimento da língua ou porque não tem tempo para fazer, mesmo que tome poucas horas para processar a folha, então eles acabam contratando o serviço de um escritório de contabilidade. Então, esse grande diferencial que nós temos também, que eu já mencionei uma vez para você, em relação que o serviço contábil aqui é muito caro, é muito barato. Então, para depender somente do mensalista que te paga mensal ou do cara que paga a folha de pagamento, você não tem como sobreviver. Então, a maioria dos escritórios de contabilidade de médio e grande porte, a gente acaba vindo um leque de serviços muito grande, de todos os assuntos que vocês imaginarem. Então, a gente trabalha, eu sou mais consultora hoje do que contadora. Então, eu faço muito a parte de consultoria fiscal e tributária para aqueles que já moram aqui, para aqueles que vão virar residente, consultoria pré-imigratória, e muitas coisas o próprio cliente consegue executar, e só essa parte mais legal que vem para a gente executar e onde a gente consegue até cobrar um valor muito melhor, porque é uma consultoria que você vai estar orientando o cara como fazer, como a empresa dele aumentar o faturamento, então o cara fala, olha, o meu goal é que eu quero aumentar 100%
do meu faturamento em 3 anos. Então, a gente monta o budget, a gente acompanha, a gente auxilia que ele consiga atingir esse goal no período de tempo pré-determinado, que é o desejo dele. Então, nós vivemos, não vi claro que a contabilidade, dependendo do volume, e a folha de pagamento também, o volume faz com que fique um valor interessante. Mas a maior parte da receita vem desses outros trabalhos que a gente agrega, da parte de consultoria, parte de intermediação de serviços, que a gente faz muito, como a gente tem muito cliente brasileiro que mora no Brasil e continua comprando imóvel aqui, até mesmo durante a pandemia, então a pessoa não pode vir, a gente faz intermediação com cartório, intermediação com corretor, a gente resolve a vida da pessoa para aqueles que não sabem ou aqueles que não têm tempo. Então, a gente faz a parte de CFO, como já comentei com você, que aí no Brasil vocês chamam de, acho que BPO, né? A parte de fazer todos os invoices, pagar todas as contas do cliente, fazer toda a parte da contabilidade gerencial, que é completamente diferente da contábil e dos livros que a gente mantém para ele. E é isso que é interessante na contabilidade aqui. Agora, na época da pandemia, vieram todos esses estímulos, empréstimos que o governo está fazendo para as empresas. Nós fazemos todas as aplicações para esses empréstimos, organizamos todos os documentos do cliente. Então, muita coisa que a gente já agregou e vem agregando agora com a pandemia também. Legal. Qual que é o tamanho da sua equipe, por curiosidade, para dar conta disso daí? Hoje nós temos quase 40 funcionários trabalhando para conseguir executar todas essas tarefas. Certo, para 3 mil clientes. É uma relação muito boa, né, de funcionário por cliente. Se fosse Brasil, você precisaria se brincando do quádruplo disso, de funcionários. Eu sei. É devido a essa burocracia do Brasil, né, Marcelo? Essa burocracia, como você mencionou, 1.750 horas, né, para vocês finalizarem só a parte de pagamento de impostos de um cliente. A gente aqui tem muita facilidade, não que seja muito simples, mas existe muita facilidade com que faz que o nosso tempo a gente consiga executar muita coisa num dia, que eu imagino que no Brasil vocês devem ficar 2 ou 3 dias numa mesma tarefa e a gente consegue executar para 3 empresas diferentes, e isso em um dia só. Mas eu também acho que no Brasil a gente tem algumas facilidades, né? Alguns atalhos que acabam sendo mais armadilha do que qualquer outra coisa, né? Por exemplo, você citou que todas as empresas nos Estados Unidos elas são lucro real, né? Elas são uma apuração lucro real. Isso quer dizer que você precisa fazer a contabilidade para apurar o lucro. Tá? Exato. No Brasil, a gente tem o famoso Simples Nacional. Tá? O Simples Nacional, você não paga sobre o lucro, você paga um percentual sobre o seu faturamento. Do faturamento bruto, né? Exato. E acaba que a contabilidade ela é interessante para você fazer o acompanhamento da empresa, mas, na prática, a maioria não faz, tá? A contabilidade. E, ao não fazer a contabilidade, esse empresário acaba não descobrindo alguns detalhes do negócio dele, como hoje aqui na OMI, a gente está com 60 mil clientes, 70% deles são do Simples. E um fato que eu falo que é absolutamente chocante, tá? 70% desses 70%, né, ou seja, 70% das empresas do Simples, nos momentos atuais, pagariam menos imposto se fosse lucro real. Concordo. É porque tem esse fantasma, é mais difícil, é mais complicado trabalhar no lucro real. Mas se você consegue pôr ali na pontinha tudo que você pode deduzir, etc., talvez no final você pagasse menos imposto. Isso eu vejo assim, tem uma série de supostas facilidades no Brasil que leva para alguns atalhos que supostamente facilitam as coisas, mas que, na verdade, tiram a gestão da mão do empresário, né, em nome dessa potencial facilidade. E é difícil também para o dono da empresa entender, né, o Marcelo? Como se você não tem uma contabilidade, como você vai entender se a sua empresa está indo bem ou não? O que mais você precisa fazer? Aonde você precisa mudar? No meu ponto de vista, é fundamental a empresa ter um balancete, que se chama de Profit and Loss, um balance sheet aqui, para que a gente até possa sentar com o cliente e sugerir mudanças. E essa questão que você falou do Simples, eu sempre observo isso. E eu falo para os meus clientes aqui, mas eu não tenho autoridade para falar porque eu não sou contadora no Brasil. Falo, olha, conversa com o seu contador, o que eu estou observando aqui, o que eu estou vendo nos seus relatórios, aqueles que os têm,
você pagaria menos. Então, essa parte aí, também eu recebo muito cliente que vem de outro escritório, o cliente novo, que já chega com uma estrutura formada, e quando eu sento e termino os relatórios, eu falo, olha, a gente vai ter que mudar tudo, porque dessa maneira, com esse tipo de empresa, e aí sempre gosto de desenhar para eles verem, né, fazer uma comparação. Se você fosse uma C Corp, você sendo mais Corp, olha o quanto você está economizando. Porque a pessoa tem que ver também o que eu estou fazendo para ela economizar, porque às vezes soa, né? Mas como eu estava pagando US$ 100.000 de imposto por ano e agora eu estou pagando 10 por causa disso, disso e disso. Então é por isso que é fundamental essa parte de consultoria do lado do contador, dele observar esses detalhes para estar melhorando a situação fiscal, contábil e tributária do cliente. Mas quando você não tem outra alternativa, você tem que se virar, tá? E você tem que ter a disciplina de você guardar, de certa forma, tracking de todas as informações, todas as transações da sua empresa, para poder fazer a apuração ali na época de pagar o imposto. É mais ou menos como é no lucro real. Você tem que ter uma disciplina operacional, que muita gente fala que isso é mais complicado. Você tem que ter uma disciplina operacional maior, tá? Mas eu entendo que essa disciplina operacional ela seria necessária, independente da sua empresa ser lucro real, né? Ou não ser, para uma simples visão gerencial. E isso daí acaba, às vezes, extrapolando até para outros lados, né? Se a gente for falar na figura do próprio contador, né, o que eu entendi de vocês, você me corrige se eu estiver errado, tá? A contabilidade dá muito pouco dinheiro, porque ela é opcional e ela é relativamente simples. Deixa eu só fazer uma pausa em relação ao opcional. Não é que ela é opcional. A lei do IRS, Desculpa, eu falei ela errado, fala, não é a contabilidade. a lei do IRS, ela fala que você precisa ter os seus livros contábeis. Não necessariamente assinado por um contador, mas você tem que ter, porque todas as empresas são lucro real. O que acaba acontecendo quando fala que não é essencial, as pessoas tentam fazer por elas mesmas, e a gente sabe que contabilidade não é uma coisa para qualquer um. Então, quando eles chegam com seus próprios controles aqui, a gente tem muita dificuldade para fazer o imposto dessa pessoa, para organizar, então acaba sendo muito mais fácil ele pagar essa mensalidade mensal e a gente cuidar de tudo e ele ter tudo certinho, caso ele venha a ser auditorado um dia. Porque no momento de uma auditoria, o cliente pode se representar, mas imagina um cliente ali, face a face com o fiscal da Receita, sem entender terminologia, sem entender do assunto. Então, acaba que hoje o americano está vendo ao contador de uma maneira diferente, já é uma coisa que está virando essencial. Primeiro, pelo tempo, e segundo, pela complexidade. Então, a pessoa, quanto tempo você tem que ter para você mesmo conseguir cuidar dos balanços da sua empresa? Não faz sentido, né? Um CEO deixar de lado as tarefas que ele tem para ficar cuidando dessa parte. Tá. Mas eu achei interessante no sentido de que você me falou, eu tenho 3.000 clientes, mas se fosse viver só de contabilidade, tinha que ter uns 8.000, né? Para a coisa fechar. Então, isso meio que te forçou a sair do lugar comum só de contabilidade e ir para a consultoria, que Exato. lá tem os tickets legais, né? Esse é um movimento que a gente percebe que o contador brasileiro está cada vez mais tentando fazer, cada vez mais tentando ser consultivo, né? Qual que você diria assim que é o melhor caminho para o contador se tornar cada vez mais um consultor frente ao cliente dele, ser mais visto como aquele parceiro estratégico do crescimento, né? Aquele cara que ajuda o empresário a realizar o sonho dele, né? Como aqui, o que eu percebi bastante do momento que eu... Praticamente, desde quando comecei minha carreira, eu fiz muito essa parte de consultoria. Eu acho que também esse é um grande diferencial da minha empresa, né? Eu estudo, Marcelo, a resposta para isso, porque se eu me limitar somente a conhecer a contabilidade, eu não consigo fazer uma consultoria ampla como eu consigo fazer hoje, né? Então, como eu trabalho com brasileiros também, tudo que o brasileiro precisa, eu estudo para conseguir agregar dentro do meu serviço contábil. Então, a parte de imigração, eu conheço muito de imigração, porque não adianta você procurar um contador quando você tiver um processo de visto que não entende de imigração. Ele não vai conseguir te passar, porque para o processo imigratório, você precisa de certos pré-requisitos que talvez a sua empresa até tenha, mas lançados de outra maneira que a imigração não entende. Como eu te mencionei agora há pouco, a questão daqueles que vêm comprar imóvel. Eu tenho muito cliente investidor. Então, eu preciso entender de todo esse trâmite.
de valor de imóvel, como funciona o cartório, como funciona a parte de seguros. Então, eu acabei tendo que me aperfeiçoar em várias outras áreas que não são da contabilidade, porque senão você não consegue fazer uma boa consultoria e a gente não pode sair falando besteira para o cliente, né? Então, eu acho que a dica se aí no Brasil o que o seu cliente precisa bom, meu objetivo é aumentar a minha empresa, eu quero dobrar o meu faturamento. Então, se aperfeiçoar na parte financeira também, né? Entender um pouco de economia, entender um pouco de mercado, de viabilidade de negócio, para que você consiga fazer essa consultoria completa para o seu cliente. Legal. E falando um pouquinho sobre a gama de serviços que você presta. Você falou que presta vários serviços dentro do escritório. Então, além do CFO as a Service, que é bem similar ao serviço de BPO financeiro que é feito aqui no Brasil, da contabilidade, do fiscal, folha de pagamento, que mais tipos de serviço você agrega para os seus clientes? Vamos começar com um cliente que acabou de chegar aqui no escritório hoje. O que eu posso oferecer para ele, tá? Então, a primeira coisa é entender qual é o objetivo. Ele vai abrir uma empresa que vai ser operacional, ele vai fazer uma empresa que vai estar atrelada a um visto, ou ele vai ser uma empresa de passivo patrimonial. Então, dependendo do tipo de empresa, são os serviços que a gente pode oferecer. Mas, para resumir, então a gente define em relação à estrutura de abertura de empresa, qual é a melhor estrutura, dependendo se os sócios serão residentes ou não residentes, americanos ou não americanos. Dependendo de o que ele está visando, porque eu tenho muita empresa que ela age só como intermediária aqui, então, principalmente empresa de exportação e importação. Então, eu tenho que montar um tipo de estrutura. Então, estruturação, a parte de abertura de empresa, a parte de viabilidade de mercado, parte de aceitação de produtos, parte de business plan, a contabilidade, acho que eu já falei, folha de pagamento, pagamento de todos os tipos de tributos que existem aqui, sales tax, folha de pagamento, gift tax, estate tax, FIRPTA, tudo que o cliente tiver que pagar para a Receita, a gente pode fazer aqui. E tem escritórios que não fazem, só são especializados na parte de imposto de renda. Tem escritórios de contabilidade aqui que não faz imposto, só faz contabilidade. Então, a gente agrega tudo isso. Parte de todo tipo de licenciamento, se o cara quer abrir um restaurante, um hotel, uma loja que vende carro, a gente faz tudo para ele, o que a maioria dos escritórios também não faz. Eles fazem só a parte de abertura de empresa e eles têm que contratar um outro profissional para fazer essa parte de licenciamento. Emissão de Tax ID, que é um documento que substitui o CPF aí do Brasil, e para aqueles que não são residentes e não podem ter o Social Security americano, eles precisam de um Tax ID, a gente faz isso para eles também. Parte de tradução, como a gente trabalha muito com brasileiro, então a gente também tem a parte de setor que só faz traduções aqui no escritório, para que a gente entenda os documentos do Brasil, e quando esses documentos têm que ser usados para um processo imigratório, para uma compra de um imóvel, para algum tipo de outro investimento, ele já tem tudo isso em inglês. O que mais? Será que estou esquecendo de alguma coisa? A gente tem um serviço que é bastante interessante também, que é o serviço de mailbox. Cliente que não tem endereço para usar, então a gente deve ter mais de 1.200, ou até um pouquinho mais, de clientes que usam o nosso endereço para receber as suas correspondências. O que é muito positivo para o cliente, porque principalmente aqueles que não moram aqui, às vezes chega carta, cobrança da Receita, do Estado, obrigações que ele deixou de fazer, então já chega direto nas nossas mãos, então facilita bastante o processo. Acho que eu mencionei tudo. Imposto de renda, né, claro, mas eu acho que eu incluí tudo. E que tipo de empresa é mais propícia à internacionalização? O que mais vocês recebem aí de empresa, por exemplo, brasileira expandindo para os Estados Unidos? Eu tenho muita empresa de importação, porque a gente sabe que as alíquotas no Brasil são para matar o cara antes de decidir abrir a empresa. Então, a gente tem muita empresa, como diz, que usa os Estados Unidos como um ponto de passagem, né? Então, a empresa americana compra todo o produto e esse produto acaba sendo, muitas vezes, recebido aqui para chegar de uma outra forma no Brasil e pagar menos encargos. Essa é a número 1, eu posso dizer. Hoje em dia, a gente tem muita empresa também internacionalizando para vender produto brasileiro. Então, a gente tem muita gente que vende suplementos, muita gente que vende colchão, roupas, tudo do Brasil que a gente não tem aqui, especialmente para o grupo de latinos. Então, são as empresas que têm mais muita empresa de tecnologia também, estão entrando assim pesado aqui no mercado. Muita empresa de construção, de empreendedores que são construtores no Brasil, estão trazendo esses modelos para cá por observarem a facilidade
dos Estados Unidos em relação ao Brasil. Tem de tudo, Marcelo, mas as maiores procuras são para esses tipos de negócios. Oi, você falou de empresa brasileira que importa de vários lugares do mundo, né? Isso me pareceu um negócio super, hiper comum. Você também faz aí parcerias com escritórios brasileiros que eventualmente tenham clientes que importem, ou de repente sugerir isso para o cliente, dar uma ideia para o cliente. Cara, você já estudou de repente fazer um pass-through Estados Unidos e você conseguir fazer as coisas aqui chegarem com alíquotas menos ruins, né? Porque não dá para falar que nenhuma alíquota de importação vai ser boa no Brasil. Tá? Claro. Você atende contadores brasileiros que trariam clientes para você também? Eu atendo muito tributarista e atendo bastante contadores também, que representando seus clientes, buscando uma maneira de minimizar essas alíquotas que os clientes têm que pagar no Brasil. Isso é uma coisa que eu faço com muita frequência. Então, até bom você falar nesse ponto, não é só a consultoria com um cliente que eu trabalho. Então, eu presto muita consultoria para contadores no Brasil e para advogados tributaristas, para aqueles que têm investimentos ou pretendem ter investimentos aqui. Pô, bem legal. Então, você vai ter que deixar o seu contato aqui no final, porque Claro, sem dúvida. vai sair negócio. E assim, existe para uma empresa brasileira criar uma estrutura aí? Você já disse, pô, legal, pode usar seu P.O. Box, já é alguma coisa. Mas assim, existe alguma necessidade de um visto especial, ou um sócio americano, ou alguma coisa, ou não? Alguém pode fazer do Brasil sem sair de casa aqui? Pergunta super interessante, Marcelo. A pessoa pode fazer tudo do Brasil sem sair de casa, independente do status imigratório dela. O único cuidado que a pessoa tem que fazer quando for abrir uma empresa, dando exemplo, não quero estar nos Estados Unidos, não vou, quero que minha empresa esteja aí. Então, você precisa ter um gerente, uma pessoa que possa legalmente trabalhar e residir nos Estados Unidos, para que essa pessoa seja responsável perante a Receita, perante os clientes, em relação aos funcionários também. Então, não existe nada que impeça que um brasileiro ou qualquer indivíduo de outra nacionalidade abra uma empresa nos Estados Unidos e a opere mesmo não estando aqui, não precisa ter visto. Mas a gente, na maioria dos casos, a pessoa quer vir, existem vários vistos que a gente pode estar agregando à abertura da empresa, por isso que é muito importante a consultoria inicial, entender qual é o objetivo do cliente, e aí serão tipos de empresas diferentes que eu usaria. E existe apenas um tipo de empresa que o não residente não pode ter nos Estados Unidos, que é a Small Corp, que é Subchapter S. Essa empresa somente para residentes. Então, no caso do residente que não vai morar aqui nos Estados Unidos, com certeza a gente vai trabalhar com uma LLC. Agora, aquele cliente que vai vir a residir aqui, vai ter um visto, aí a gente vai montar uma outra estrutura para que ele minimize os tributos que a LLC não causa para o cliente que não é residente está no Brasil, mas ele, como residente, estaria pagando tributos adicionais aqui. E a gente já sempre trabalhou muito remotamente, mas desde o início da pandemia, hoje a gente tem feito praticamente tudo remoto, né? Tudo via Zoom, a gente atende o cliente, entende toda a necessidade dele e tudo assinado digitalmente também, a pessoa não precisa estar presente. E antigamente eram 48 horas para eu abrir uma empresa para a pessoa em qualquer lugar do mundo que ela estivesse. Hoje, devido à pandemia, esse tempo se estendeu um pouquinho. A gente está demorando em média de 15 a 30 dias para conseguir abrir a empresa, mas também acho que é um tempo rápido comparado com o Brasil. Tá legal. Mas assim, os Estados Unidos também têm suas complicações, né? Todo mundo sabe que é mais simples que no Brasil, mas tem suas preocupações. Eu vou falar uma que me preocupa, por exemplo, né? Uhum. Eu soube que se você está fazendo um IPO na Nasdaq, alguma coisa assim, nos 3 primeiros anos você passou mais do que 100 dias nos Estados Unidos, nesse momento do IPO você se torna um taxpayer nos Estados Unidos. Esse é um que me preocupa, que a gente ainda vai Essa parte fazer é uma nosso coisa IPO aí. que muita gente não sabe, Marcelo, porque a pessoa acha que está aqui com visto B1, B2, até mesmo aqueles que estendem o período que podem ficar e ficam ilegal, e acham que não são residentes fiscais. Não, existem duas maneiras da pessoa se tornar residente fiscal aqui nos Estados Unidos. Uma é pelo teste de presença e outra pelo teste de green card. O teste de presença são 183 dias num período de 3 anos. No ano corrente, nós contamos 100% dos dias. No ano anterior, no caso 2020, 2020, nós estamos em 2021.
a gente conta 1/3 dos dias e para 2019, 1/6 dos dias. Se essa conta der 183, você é residente fiscal, mesmo não tendo visto, não tendo nada para poder ficar aqui. E o que acontece quando você se torna residente fiscal? Você tem a obrigação de declarar nos Estados Unidos a sua renda global. Tudo aquilo que você recebeu de dividendos da sua empresa no Brasil, Prolabore, ganho de capital, rendimento de investimentos, tudo tem que ser declarado e pago imposto aqui. Uhum. Provavelmente é mais alto do que aqui, né? Quando a gente soma todas as alíquotas do Brasil, né, porque vocês pagam muito imposto, vários tipos de imposto, melhor dizendo, dentro da empresa, não na pessoa física, mas dentro da empresa, a alíquota de vocês fica mais alta. Mas quando a gente fala assim, em pessoa física, aqui nos Estados Unidos, a nossa alíquota é progressiva. Então, ela vai de 10% a 37%. Então, um exemplo, de 0 a 10 mil, você vai pagar 10 por ano, de 10 a 30, você vai pagar 12, de 30 a 70, vai pagar 18, e assim por diante. Então, quando a gente fala nessa questão de alíquota progressiva, nós podemos chegar a 37%. Isso que abaixou quando o Trump entrou. E não é difícil a pessoa pegar uma alíquota de 37%. Qualquer receita que a pessoa tenha, que seja superior, no caso de uma pessoa solteira, a $502 mil por ano, ela já cai em 37%. Então, a gente sabe que, falando de pessoas que são empresárias, que recebem dividendos, Prolabore, aluguéis, enfim, é muito fácil bater esse número. Então, eu vejo a nossa alíquota de uma maneira mais alta que a de vocês para o lado da pessoa física. No lado da empresa, não, porque a maioria das empresas não pagam imposto, e quem paga são os sócios, mas aí vai acabando entrando nessa alíquota dos 37%. E no caso da corporação, a gente tem aquela alíquota fixa de 21%, né? Então, às vezes, a pessoa acha que está economizando, mas dependendo da receita que ela tiver, às vezes a corporação também é uma melhor solução do que uma LLC. Porque se ela vai ter um faturamento de $3 milhões por ano, é melhor ela ficar numa corporação do que ter uma LLC que vai transferir todo o lucro por ser uma pass-through entity para a pessoa física e pegar uma alíquota de 37%. Aham. Uau! Legal, muito, muito bacana isso daí. Entender essa diferença, né? Agora, para comandar, para montar e comandar essa empresa, Carol, qual que é a sua formação? Você precisa obrigatoriamente ser um CPA para exercer isso, fazer essas atividades que você está fazendo legalmente ou não? Como que é o caminho para isso aí? Bom, eu sou contadora formada aqui nos Estados Unidos, e após eu terminar minha faculdade, eu tinha duas opções: me transformar num IRS Enrolled Agent ou me transformar num CPA. Qual a diferença entre um e outro? O EA, que é o IRS Enrolled Agent, ele é licenciado nos Estados Unidos todo. Quer dizer, eu posso trabalhar com contabilidade, preparação de imposto, consultoria em todos os locais, todos os estados dos Estados Unidos. O CPA, que é uma licença também que é muito renomada aqui nos Estados Unidos, todo mundo antigamente só conhecia o CPA e não conhecia outro profissional, ele é um profissional que ele só pode trabalhar no estado onde ele é licenciado. Então, se eu tiro uma licença de CPA da Flórida, eu não posso trabalhar em Nova York, eu não posso trabalhar em Louisiana, eu não posso trabalhar na Califórnia, eu fico limitada a trabalhar só no estado onde eu sou licenciada. Ou eu vou me licenciar em todos os estados, que aí eu vou ter que passar minha vida toda estudando para conseguir me licenciar em todos os estados dos Estados Unidos. É equivalente a você ser um advogado e prestar o bar em todos os estados. Exatamente. Ou regiões, que não é bem por estado aí. Exatamente. Então, a lei diz que para você ser um consultor, e para você fazer tax advisor, que seria a consultoria de impostos, que é o que o tributarista faz no Brasil, é o que nós fazemos aqui, você tem que ser CPA ou EA. O que acontece muito aqui é que existem centenas, eu posso falar, de escritórios de pessoas que nem formadas em contabilidade são, porque existe uma brecha na lei que ela diz que um tax preparer, o que é um tax preparer? Um preparador de impostos. Ele pode vender o serviço dele de preparador de impostos para uma pessoa. Só que ela não deixa bem claro para o cliente que ele prepara e ele não tem responsabilidade nenhuma. A responsabilidade é toda do cliente. Se o cliente for auditorado, ele não pode representar. Enfim, o cliente, como se ele mesmo tivesse feito. Ele só pagou alguém para fazer porque ele não sabia como fazer. Então, ele não tem toda a segurança e o apoio que a gente dá quando o cliente realmente precisa ser representado ou tem um problema fiscal maior. Então, esses são os dois tipos de licenciamento que existem aqui. E
Aqui no meu escritório, eu trabalho, eu como a responsável, sou a contadora responsável, senior accountant, com essa licença, mas eu tenho 6 contadores também embaixo da minha licença, o qual eu supervisiono o trabalho deles. Certo. Eles trabalham sob a sua licença, é isso? Ou eles têm que ter a própria licença deles? Eles têm que ter a licença de preparador de impostos dele. E aí, quem é responsável por todos os impostos que saem do escritório sou eu. Então, independente de qual dos meus contadores fez o imposto, se eu tenho um problema de auditoria, eu sou responsável por aquele conteúdo que foi colocado naquela declaração. Então, eles são Certo. os preparadores supervisionados, melhor dizendo, né, para ficar mais fácil o entendimento. E qual o liability que você assume nesse momento? Porque no Brasil é um pouco sério, né? O que o governo, de certa forma, fez, eu sei que não é exatamente assim, mas dá para se falar vulgarmente, ele pendurou um crachá de fiscal da Receita em todos os contadores, né? Porque ele falou assim, olha, se tiver aqui comprovadamente uma fraude fiscal num cliente que você atende, cara, você tem responsabilidade fiduciária sobre isso, o que quer dizer que, na prática, é muito possível o contador ir para a cadeia sem que sequer rompa a pessoa jurídica para cair no sócio da empresa, né? Ou seja, o contador ele responde com bens pessoais antes do sócio da empresa. Tem um liability muito grande em você fazer os livros de uma empresa, fazer os impostos de uma empresa no Brasil. Como que fica isso nessa sua posição que você tem? Tudo depende da fraude que for encontrada, Marcelo. Então, por exemplo, eu mesma fiz toda a contabilidade da pessoa e eu fiz o imposto. Eu posso cometer um erro. E se o fiscal da Receita entender que eu cometi um erro, a minha penalidade não vou dizer mínima, mas vamos cobrar uma multa de $500 e posso ter até a minha licença suspendida por um tempo. Agora, se for entendido durante um processo de auditoria que a fraude veio da minha parte, imagina como a gente sabe, porque eu já escutei propostas assim de clientes que chegam e falam, dá para fazer isso, dá para fazer aquilo, eu consentindo, a pessoa, o auditor, tendo constatado que eu sabia daquilo, aí é terrível. A multa vai de $100.000 a $1 milhão e até 10 anos de prisão. Então, a penalidade depende de como o auditor vai interpretar. A Carol participou ou a Carol realmente não agiu de má fé e ocorreu um erro, como a gente sabe que acontece em contabilidade, digitou um número errado, coisas assim que é fácil de observar. Agora, quando é uma fraude que você está vamos dizer, de acordo com o cliente, também é fácil de identificar, porque está tudo diferente do que estava nos livros, então aí alguma coisa tem errado. Então, tudo depende do entendimento do fiscal e a penalidade é muito severa. Legal. Deixa eu fazer para você uma pergunta que eu estou vendo que já está correndo aqui no canal do YouTube, né? Uma pergunta que é assim, nos Estados Unidos, então, não tem sonegação? Como que é esse trabalho? Todo mundo trabalha por lucro real, não tem nota fiscal eletrônica, então Não. o pessoal não sonega? Como que é isso? Excelente pergunta. Inclusive, eu até ia falar nisso quando você ia falar de diferenças entre Brasil e Estados Unidos. Uma coisa assim que é absurda é a diferença entre o tratamento da Receita americana com os contribuintes em relação ao tratamento que a Receita brasileira tem com seus contribuintes. Quando um fiscal, um auditor entra aqui dentro da minha empresa, ele entra com um livro que são os meus direitos e os direitos do meu cliente. Tem 50 páginas, direito de ser ouvido, direito de se defender, direito de ser bem tratado, direito de questionar, enfim, uma centena de direitos que eu tenho e meu cliente tem. Essa questão desse respeito que existe da parte da Receita, eu acho que faz com que os empresários eles também respeitam o papel da Receita, porque as coisas aqui são muito justas. Eu escuto muito uma coisa dos clientes, aqui eu não me importo de pagar imposto, porque eu tenho a escola dos meus filhos de graça, eu tenho uma excelente polícia, eu tenho segurança, as ruas são maravilhosas. Então, quer dizer, isso seria só o fato gerador para as pessoas não sonegarem? Não, existe sonegação, se essa é a pergunta. Existe sonegação, algumas pessoas tentam sonegar, mas como a penalidade é muito severa, em termos de multas, juros e até o caso de prisão, que todo mundo sabe que o Al Capone foi preso por causa de imposto, né? Então, as pessoas têm muito medo. É como um policial aqui nos Estados Unidos. Você passa
Eu sou cidadã americana, moro aqui há 22 anos, você passa de um lado de um policial, você tem muito respeito, porque você sabe que aquele policial ele tem realmente uma autoridade, ele é uma pessoa que vai te respeitar, mas também, se você estiver fazendo alguma coisa errada, você não tem, independente de quem você seja, filho de quem você for, você vai para a cadeia. E a mesma coisa em relação à receita. Eu acho que o medo e o respeito diminui a questão de sonegação aqui nos Estados Unidos. Mas que existe, existe. Então, não tem como. A gente tem gente de todas as nacionalidades aqui, tem muito espertinho que vê dessa facilidade, vamos dizer assim, que a Receita deixa essas brechas de não ter nota fiscal eletrônica, não tem acesso à conta do contribuinte, então a Receita não sabe o que passa pela sua conta. E não tem uma coisa outra muito interessante também, todo mundo quando chega para declarar imposto, que é o primeiro ano aqui, fala, mas e o aluguel que eu paguei? Não tem essa troca de informação de quem paga e quem recebe aluguel. Que nem no Brasil, a pessoa que pagou declarou que pagou $50.000, mas aquele que recebeu declarou que recebeu só 10. Não tem, aí não tem como fazer, porque está tudo normalmente declarado. Aqui não está. Então, existe, mas eu acho que a parte do medo e do respeito que as pessoas têm em relação das penalidades que podem sofrer aqui nos Estados Unidos. Certo. Ficou bem diferente, né? Obviamente, esse ponto de você entender que o seu imposto vai ser bem usado é algo favorável, sem dúvida, mas, assim, eu digo que não tem desculpa, tá? Eu sou um defensor que, assim, se o seu negócio ele não é bom pagando imposto, pô, ele não é bom, ponto. O seu negócio não é bom at all, verdade. Exato, ele não é bom, ponto. Isso aí vale para qualquer lugar no mundo, né? Então, pô, o governo usa mal o tributo que eu pago. Tá, mas aí você já está começando a... Se você usa isso para justificar por que você sonega, né? Você já entra numa linha de você estar justificando um erro com o outro, né? Então, ou seja, você acaba sendo tão ruim quanto aquele cara que está usando mal o dinheiro do imposto, né? Por isso que eu defendo que a empresa... de ética, né? Uma questão de ética, né, Marcelo? Sim. É uma questão de ética que eu acho que quem está lá em cima e usa o dinheiro do imposto é um reflexo de quem está aqui embaixo e paga o imposto, sabe? Então, eu acredito que a gente tem o que a gente merece, tá? Eu não acredito que nós somos um povo honesto, trabalhador, oprimido por um bando de políticos e burocratas sacanas. Eu acho que o que a gente tem lá é um reflexo perfeito do que a gente tem aqui, e o caminho de mudar lá é mudar aqui, né? Então, o melhor que você pode fazer pelo país é mudar você mesmo e ser um exemplo do que só ficar exigindo que mudem os políticos ou mudem o governo, tá? Esse é um ponto um pouquinho polêmico, mas eu defendo que a gente tem que pagar o imposto corretamente no Brasil, independente de se ele vai ser bem usado ou não depois, né? A gente espera que cada vez mais ele seja mais bem usado, mas não dá para justificar um conjunto de erros com outro, senão a gente nunca vai dar um passo em direção a ser uma nação mais civilizada, né? Mas, botando esse assunto de lado, né, eu queria voltar um pouquinho na composição da sua empresa. Você me falou um negócio um pouco surreal para quem está aqui no Brasil, que tem empresas de contabilidade com sócios que não são contadores. Né? Sim. At all. Tá? Isso quer dizer que se eu quiser, eu posso ser seu sócio aí na Larson? Eu não sou contador, tá? Pode sim. Inclusive, em todos os setores aqui nos Estados Unidos, isso é comum. Até conversei com você sobre isso em relação, por exemplo, dentista. Eu quero ter uma clínica de dentista, só que eu sou contadora, não tem problema algum. Eu posso ser a sócia investidora dessa clínica. Eu quero ter uma clínica de cirurgia plástica. Eu posso ser a sócia investidora de cirurgia plástica. O que não pode, Marcelo, é o sócio investidor participar da parte técnica do negócio. Então, fulano, você não pode fazer isso com o seu imposto, você tem que fazer assim, você tem que pagar aqui. Esse tipo de participação não pode existir, mas o sócio investidor pode participar da parte de gestão, administrativa, funcionários, tudo isso, só não pode realmente na parte técnica. Até um exemplo bom para citar é a questão da Pilots, né, que recebeu um investimento de uma empresa de contabilidade, na verdade, de contabilidade bookkeeping, né? O que é o bookkeeping? É
a parte da elaboração dos relatórios financeiros. Eles fazem mais essa parte e fazem a parte do serviço de CFO, que é muito parecido com a parte do BPO aí do Brasil. Essa empresa recebeu um aporte de US$ 100 mil, 100 milhões de dólares, eu acho que foi, né, Marcelo? A gente estava conversando, 100 milhões de dólares, e hoje ela está avaliada em 1,2 bilhões de dólares. Então, tem todos os seus contadores, todo o corpo técnico, mas tem investidores também, que fez com que essa empresa fosse avaliada hoje, agora recentemente, 1,2 bilhões de dólares. Então, e quem fez esse investimento, uma parte interessante, é o Jeff Bezos, né? O CEO da Amazon. Ele que meteu 100 milhões de dólares em uma empresa de contabilidade. No Brasil, isso é um troço surreal, sabe? Assim, eu não tenho CRC, eu não sou contador, mas assim, eu sou filho de contador, irmão de contadora, casado com uma contadora. Então, eu até falo para o Donizete aí, que é o presidente do CRC, se você estiver ouvindo, cara, eu quero meu CRC honoris causa, tá? Mas assim, eu não sendo contador, eu não poderia ser sócio de uma empresa de contabilidade, não poderia investir no segmento, para o segmento crescer e ganhar representatividade, né? Então, você que está aí já imaginou a sua empresa contábil valendo 1,2 bilhões de dólares? Então, é isso que vale uma empresa contábil agora, é uma empresa de destaque nos Estados Unidos, mas é um caso muito interessante para a gente pensar como a gente trata esse tipo de negócio contábil no Brasil. Marcelo, aí no Brasil tem Shark Tank? Tem. Então, o Shark Tank, inclusive, tem vários investidores, tem não me lembro o nome dele mas aquele senhor, um grisalho, ele fez um investimento imenso numa empresa de contabilidade, que foi uma pessoa que se apresentou no Shark Tank. E hoje, como ele é do Shark Tank, né, essa empresa ela está em todos os lugares. Onde você passa hoje, você entra no Instagram, como eu sou contadora, aparece o de contabilidade, aparece toda hora essa empresa. Então, a empresa, assim, que, sei lá, acho que aumentou em mais de 1.000%, 2.000% o faturamento dela depois que esse investidor entrou, né? E o bom do investidor entrar é que o investidor vem com ideias novas também, né? E a gente está muito fechado naquela coisa, às vezes, da contabilidade, não vê outras coisas que pode estar trazendo para a empresa. Eu acho que tem uma combinação de talentos também bem interessante, né? Muitas vezes esse investidor ele vem com algum conjunto de skills que é complementar ao seu. Né? Então, vamos supor que ele é um super vendedor, um super marqueteiro, que, de repente, você é um fera na área técnica, né? Você domina tudo na área técnica e você precisa. Então, é muito comum, na própria OMI, eu tenho um sócio que cuida da área técnica de produto, né? E você precisa somar esses skills para criar uma empresa de sucesso. E a gente percebe que o empresário contábil no Brasil, ele fica muito limitado, né, do que ele pode agregar de sócios. Tem que ser um outro profissional liberal aqui, né? Com certeza. Eu posso até te dar um exemplo que aconteceu com a minha empresa, viu, Marcelo? Eu sempre fui muito técnica, eu sou muito de estudar, de passar noites lendo leis novas, tudo isso, só que eu não sou de marketing, eu não sou, vamos dizer assim, vendedora, captadora no sentido de ir atrás das pessoas. Então, meus clientes sempre vieram até mim. E eu sempre escutei muito, quando eu era mais jovem, as pessoas me falando, Carol, você precisa descentralizar, passar um pouco mais das coisas para os outros, porque você não vai conseguir crescer. E eu sempre fui muito contra isso, 10, 15 anos atrás, que eu falava, mas ninguém vai saber fazer a parte técnica como eu sei fazer. Do momento que eu entendi isso, e eu coloquei equipe de gestão, pessoas para trabalharem com financeiro, com meu marketing, e descentralizei tudo isso, o meu escritório cresceu, assim, absurdamente. Então, isso é verdade. A gente que é profissional liberal, advogado, médico, dentista, a gente é muito focado naquela questão técnica e a gente, às vezes, não tem, não estou dizendo todos, mas eu mesmo não tenho essa expertise para outras áreas, que são fundamental para o crescimento da sua empresa. Muito bacana. Carol, muito obrigado. Foi um prazer aqui. Voou uma hora de papo quase aqui entre a gente. Passou rápido mesmo. Acho que veio muita informação interessante. E deixa o seu contato para se alguém do Brasil tiver interessado no seu serviço, ou se algum contador brasileiro tiver clientes interessados no seu serviço, pode ser legal aí te contatar. A maneira mais fácil de entrar em contato com a gente, Marcelo, é pelo nosso site. Tem um Contact Us lá, que nós vamos receber um e-mail imediatamente quando a pessoa coloca os dados e como ela quer ser contactada.
ou através do WhatsApp. O WhatsApp pode ser o 407-810-2107. Então, a gente está disponível de 9 a 6 nesse número de telefone, e qualquer dúvida que tiverem, o meu e-mail também, vocês podem estar enviando, é carol@larsonacc.com. E estou aqui para ajudá-los. Qualquer dúvida, Legal. Antes é daquele só entrar em contato 407, conosco. antes daquele 407 tem um mais um, tá? Tenho turma? mais um na frente. Obrigado, Marcelo. Muito bom. Obrigado mais uma vez pelo convite. Carol, obrigado. Foi muito bacana mesmo o bate-papo. Foi bem legal. Foi bem legal. Obrigadão. Imagina, Valeu, Marcelo. gente. Tchau, tchau, pessoal. Um abraço.